Antes do pecado, havia perfeição. Antes da morte, havia inocência. E antes de tudo isso, havia um jardim. Mas nem toda beleza é segura. E nem todo jardim é um paraíso. Gênesis 1:31 diz: Deus viu tudo o que havia feito e era muito bom. Muito bom. Não apenas bom, muito bom. Imagina isso. Um ser de poder absoluto que existia antes do tempo, antes do espaço, antes de qualquer coisa. Olhou para a sua criação e se satisfez. E no centro de tudo estava o Jardim do Éden. Um lugar onde o homem e a mulher caminhavam nus, sem vergonha. Gênesis 2:25. Onde a própria presença de Deus descia no frescor da tarde. Gênesis 3:8. Onde a morte não existia. Onde a dor não existia. Onde o medo era desconhecido. Adão foi formado do pó da terra. Eva foi tirada de sua costela, não do chão, não da cabeça, não dos pés, da costela, do lado, como uma igual. Deus plantou cada árvore agradável à vista e boa para alimento. Gênesis 2:9. 4 rios banhavam o jardim. O ouro daquela terra era puro. Gênesis 2:11-12. E no centro do jardim, 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma dava vida eterna, a outra daria algo diferente. Só havia uma regra, uma única proibição em um jardim de infinitas possibilidades. Gênesis 2:17. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma regra, e o diabo precisava apenas de uma brecha. Apocalipse 12:9 nos revela quem era a serpente. A grande serpente antiga, chamada Diabo e Satanás, o enganador de todo o mundo. Mas aqui no Éden, ele não apareceu com chifres, não apareceu com fogo, apareceu com palavras. Gênesis 3:1 diz que a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo. Não era poderosa, era inteligente. E a inteligência nas mãos erradas é a arma mais perigosa do universo. A serpente foi até Eva, não até Adão. Por quê? Porque ela sabia onde atacar. Ela sabia como encontrar o ponto mais sensível da criação. E a primeira coisa que ela disse foi uma pergunta, não uma afirmação. Uma pergunta. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. Perceba a genialidade maligna disso. O diabo não disse: Deus está errado. Ele disse: você tem certeza do que Deus disse? Ele não atacou a autoridade de Deus diretamente. Ele atacou a percepção de Eva sobre essa autoridade. Essa é a primeira ferramenta da tentação. Fazer você duvidar do que você sabe que é verdade. Eva respondeu corretamente. Ela citou a ordem de Deus. Mas aí a serpente foi mais fundo. Gênesis 3:4-5. Não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. 2 mentiras embrulhadas em uma promessa sedutora. Você não vai morrer. Mentira. Você será como Deus. Distorção da verdade. Essa é a segunda ferramenta da tentação. Prometer evolução onde há destruição. E então vem o versículo mais pesado do livro de Gênesis. O versículo que mudou tudo. Gênesis 3:6. E a mulher viu que a árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido. 3 coisas levaram Eva à queda. As mesmas 3 coisas que levam todo ser humano à ruína. Primeiro, ela viu que era boa para comer, o desejo da carne. Segundo, ela viu que era agradável aos olhos, o desejo dos olhos. Terceiro, ela viu que era desejável para dar entendimento, a soberba da vida. Milhares de anos depois, o apóstolo João escreveria, 1 João 2:16. Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. João estava descrevendo o mundo, mas o mundo aprendeu isso do Éden. A fórmula da tentação não mudou.
É a mesma desde o jardim, e o diabo a usa até hoje. E Adão? Adão estava ao lado dela. Gênesis 3, 6. Deu também ao seu marido, e ele comeu. Ele viu, ele soube, e comeu assim mesmo. O primeiro pecado do homem não foi ingenuidade, foi conivência. Gênesis 3, 7. Então se abriram os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Eles queriam ter os olhos abertos. Eles queriam ser como Deus. E os olhos se abriram. Mas a primeira coisa que viram foi vergonha. Deus desceu ao jardim, Gênesis 3, 8, no frescor da tarde, como fazia sempre. E dessa vez, eles se esconderam. A criatura se escondeu do Criador. Deus chamou: Adão, onde estás? Gênesis 3, 9. E aqui está algo que ninguém percebe. Deus sabia onde Adão estava. A pergunta não era geográfica, era existencial. Onde você está dentro de si mesmo? Em que lugar você chegou? As consequências vieram como sentença. Para a serpente, amaldiçoada serás. Gênesis 3, 14. Para Eva, dor no parto, tensão no relacionamento. Gênesis 3, 16. Para Adão, suor, trabalho, espinhos e, por fim, ao pó voltarás. Gênesis 3, 19. E então vieram as 3 palavras mais trágicas do Antigo Testamento. Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden. Lançou fora. O lugar criado para eles, perdido. A presença de Deus, perdida. A imortalidade, perdida. Por uma fruta. Não era sobre a fruta. Era sobre confiança. Era sobre obediência. Era sobre quem seria o Deus da sua vida. Paulo escreveu em Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Uma decisão. Em um jardim. No começo de tudo. E você ainda carrega as consequências dela. A serpente ainda usa as mesmas ferramentas. A dúvida sobre o que é verdade. A promessa de evolução onde há destruição. O apelo à carne, aos olhos, ao orgulho. O Éden acabou. Mas a tentação continua. E a pergunta que Deus fez a Adão, onde estás? Ele ainda faz, todo dia, para você. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, 8.